falar de livros abandonados, livros que a gente tá enrolando pra ler. Nossa, a Luísa vai ficar fazendo episódio sozinha. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, seja bem-vindo ao Literatura Sem Frescura, o podcast que fala sobre livros de um jeito que você nunca ouviu. Hoje estamos aqui para apresentar a história, curiosidades e nossas indicações de literatura policial. Para falar sobre o tema, estão aqui comigo minhas amigas literárias. Oi pessoal, eu sou a Camila, eu faço parte da Realidade Literal. Segue a gente lá para saber mais da nossa história. Oi pessoas, eu sou a Thaís. Eu também faço parte do Realidade Literal, no Instagram que a gente fala de literatura, e dá uma passadinha lá pra ver sobre o que é. Não, literatura eu acho, talvez. E literatura também. Livros. Literatura e livros. Livros, literatura, entendi. Oi pessoal, eu sou a Mai, tenho 38 anos, sou aqui de Londrina e o meu Instagram literário é o mai.books, Mai com Y, e é difícil, vou escrever um dia pra vocês aí. Segue lá. Oi pessoal, então eu sou a Luísa do @maraliterária. Então hoje, para dar o pontapé inicial da nossa conversa sobre livros policiais, vamos à definição, desse gênero. Então, o romance policial, ele se caracteriza pela presença de um crime, da investigação sobre esse crime e da revelação do culpado. Nesse tipo de gênero literário, o foco remete para o processo de elucidação do mistério, que geralmente fica a cargo de um detetive, seja ele profissional ou amador. A essência da narrativa policial é então baseada nessa busca pela identidade desconhecida, ou então também pela totalidade dos fatos, que se baseiam nessa história. Dada essa definição, acho que a gente já pode falar aqui sobre a nossa história pessoal com esse tipo de literatura, e também gostaria de saber se vocês se sentem atraídas por esse tipo de narrativa, que elas geralmente nos prendem bastante em uma investigação e nos motiva a também descobrir quem seria o culpado por esse crime. Então, eu gosto bastante de literatura policial, porque desde criança eu sempre gostei de investigações, e tanto é que eu tenho a minha famosa história que é direta. Quem não sabe, vai lá no episódio sobre coisa. Então, desde criança eu sempre fui meio atraída e meio repelida pro negócio policial, sempre achei interessante parte da investigação. E eu acho que as pessoas assim, super inteligentes conseguem montar o quebra-cabeça. Então é uma coisa que eu gosto bastante. Comecei a ter mais contato recentemente. Mas é uma literatura que eu quero ver e aprofundar mais. Eu tenho lido bastante romance policial nos últimos tempos. Bastante assim, alguns. Porque não era um gênero que eu costumava ler. Mas eu tenho gostado bastante, porque é justamente isso, né? Um gênero que te prende, você fica querendo saber o que vai acontecer, quem que é o culpado ou não, enfim, é um tipo de trama que te prende bastante, com bastante reviravolta, eu gosto bastante disso. Já eu, sim, não tive muitas experiências, né, com esse tipo, né, com esse gênero de literatura. Eu sempre gostei bastante de ler coisas mais, assim, mais nova, né? Quando eu era mais nova, eu lia coisas mais romance e tudo mais. Eu lembro que minha irmã lia bastante, né? Agatha Christie, tinha essa pegada de policial, ela falava que, né, era instigante, mas eu não sei, eu nunca me interessei realmente. Então, assim, atualmente eu tenho lido mais, de vez em quando, aí algumas coisas que têm essa pegada, mas não que eu vá buscar exatamente esse tipo de história para ler normalmente. Não é muito o meu perfil. Eu acho que então eu sou um pouco parecida com sua irmã, Mai, porque eu também sou cria de Agatha Christie aqui, viciada em... Principalmente na adolescência eu lia muito Agatha Christie e foi o gênero policial assim que me trouxe
principalmente esse gênero para literatura. Então, por isso que eu tenho esse amor, esse carinho especial por livros policiais. E a gente sabe que tem algumas tretas literárias aí desse meio, porque muita gente fala que é um gênero menor, né? Alguma coisa assim, né? Fica falando. Eu já ia falar um palavrão. Manda tomar um suco. De quem falou. No suco de quem falou. É isso. Então, eu já ouvi bastante gente falando desse mal. negócio de gênero maior, gênero menor, gênero... Pra quê? Eu, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar disso, não, mas... Existe essas graças. É bem ridículo, assim. Maior, menor, tá escrito é livro, né? Não sei. Tem história, tem enredo, enfim. Exato, é porque as pessoas falam que é gênero popular. Tipo assim, qualquer gênero que é gênero popular pra vender livro, pra entreter, era considerado. Eu acho que você já caiu já. Eu acho que deve ser mais por causa que não é muito famoso, né, romance policial. É mais em filmes e séries, mas... Nada. Eu acho que é pela questão de ser popular. Eu acho que é justamente pelo contrário, porque é popular. É justamente pelo contrário, porque é um gênero que é pro povão. Tipo assim, a literatura policial desde sempre ela foi escrita pro povão, pra entreter, entendeu? Isso aqui o que a gente vê, por exemplo, em alguns romances contemporâneos, né, que se utiliza muito do romance policial como trama para prender o público mesmo, para, né, chamar a atenção, mas trata de coisas mais profundas, né, coisas mais filosóficas, noções bem mais profundas, né, sobre a investigação da mente. Então eu acho que todo gênero tem o seu papel e tem o seu... deve ter seu reconhecimento também, né? Sem dúvida. Então, mas, por exemplo, que nem o que prende bastante pessoas, né, em questão de, assim, né, uma comparação aí com uma outra mídia aí, não sei como é que eu diria, mas é novela. Quais novelas que mais prendem as pessoas para assistir? Geralmente quando alguém foi assassinado e não sabe quem que foi que matou. Quem matou o Odete Roitman? Odete Roitman, essa aí é porque você é bem nova, né? Então, mas tinha lá quem que fez não sei o quê, sempre no final revela quem que foi, não sei o quê. Então, assim, é justamente essa fisgada que esses livros geralmente têm, que fazem deles, né, bem famosos, mas que nem a Luísa comentou, tem sempre algum contexto, né? Geralmente alguns têm um enredo bem amarrado, tem umas tramas psicológicas, então faz funcionar. Eu acho que não desmerece o gênero, não. É porque também foi evoluindo, né? Porque existe porque a literatura policial tem um pouco da receita pronta, que vou ter um monte de plot twist, tem alguém fez alguma coisa. Quem todo será mundo que fez? Vamos tentar descobrir, todo mundo é suspeito. Tem muito essa questão da receita pronta. Só que evoluiu muito a literatura policial. O que a gente vê hoje em dia, tem umas... Eu sou feita de trouxa toda vez, né? Já começo por aí. E realmente tem toda essa questão, essa questão psicológica por trás, que é muito bem trabalhada, a questão filosófica, tem muitas outras coisas, além só daquela receitinha de bolo que era feita antigamente, né? E mesmo se a gente pegar só o que era, por exemplo, alguns outros clássicos, por exemplo, eu sou fã de Agatha Christie, né? Eu li muito na minha adolescência, passei um tempão sem ler, e agora esse ano eu retornei, li uns 3 livros, os primeiros dela escrito. E aí, apesar da gente identificar, né, sempre acontece um crime, daí o investigador tá lá perto, né, tu consegue ver que tem uma receita ali do que é escrito. Sim. Mesmo assim, ela sempre consegue surpreender. Eu quase nunca consigo acertar o final. Eu sempre fico naquela tentativa, eu sempre fico em 2. E aí sempre, né, são os 2 mais... que realmente tinham mais chances, assim. Mas eu, geralmente, até 2 possíveis culpados é onde é o meu limite. Eu chego uma hora que eu desisto. Mas eu acho que toda a literatura pode ser, né, ter esse poder aí de entreter as pessoas e também de trazer elas pro lado da literatura e de procurar mais livros depois disso, né? Sem dúvida. É uma porta de entrada aí, né? Eu amo quando a mãe fala porta de entrada, porque eu sempre penso em drogas. Não, cada um com seus vícios, né? É maconha, é porta de entrada. Pra literatura, minha filha. O que a gente tá falando aqui, senhora? É que é engraçado o termo.
A gente começa com coisas mais leves, aí vai pesando. Exato, né? aí vai indo para coisas mais pesadas. É isso aí. Mas é mais ou menos a mesma ideia, filha. Então, agora que a gente já falou mais sobre a nossa relação pessoal, né, com a literatura policial, a gente pode ter uma dose histórica, né, para conferir quais foram os primeiros escritores a desbravar esse gênero. Então, acredita-se, né, o início do romance policial ao escritor Edgar Allan Poe, e com a publicação dele de 1841 nas colunas de um jornal da Filadélfia. Ele publicou uma história chamada Assassinatos na Rua Morgue. Nos anos seguintes, mais 2 histórias policiais do mesmo autor foram publicadas, daí O Mistério de Mary Roget e A Carta Roubada. Esse processo continuou nas décadas seguintes, quando os romances policiais eram publicados em jornais e revistas semanais, como folhetins e pulps. Apenas posteriormente eles eram editados em livros populares, como os de bolso. Que aí a gente, né, se for ver, até os clássicos também tinham um pouco desse perfil aí de folhetins e acabaram depois sendo reunidos e aí viravam livros, mas historicamente é assim que começava, né, a ideia dos livros policiais. Tem que a gente tinha comentado, né, sobre a questão deles serem coisas mais populares mesmo, né, para todo mundo ter o acesso e esse acompanhamento semanal, às vezes diário, né, dependendo da publicação. Para prender as pessoas, né, esse negócio de publicação semanal sempre termina naquela parte para prender a pessoa, uma parte no final, meu Deus, o que vai acontecer agora? Com sempre gancho, assim, né? Sempre com um gancho para comprar o jornal na próxima semana. E seriam nossos capítulos, Exato. né? As novelas, elas se basearam, né, nos romances de folhetim, nas histórias de folhetim. Eu acabei de perceber que eu vi qual foi. Eu já li uma dessas histórias do Dupin, numa coletânea do Poe, chama Carta Roubada. Essa Carta Roubada eu já li. É bem, assim, um esboço do que seria uma literatura policial mesmo. Porque, assim, é tipo só ele conversando com o cara. Porque dizem que o Conan Doyle se baseou nele para escrever o Sherlock depois, né? E você vê um quezinho de Sherlock Holmes, porque ele descobre tudo que aconteceu com esse negócio da carta que foi roubada, só de olhar para as coisas em volta, assim, igual o Sherlock faz, sabe? O Sherlock olha em volta e sabe tudo que aconteceu. É mais ou menos esse esquema. Então, assim, realmente é bem esse estilo, assim, você vê que é um comecinho de um esboço do que vai ser a literatura policial dele pra frente. Esse Dupin é a criação que ele faz, é o detetive Auguste Dupin. E ele aparece nessas 3 histórias, né? Eu já li Assassinatos na Rua Morgue, mas faz bastante tempo que eu li, há muitos anos, eu não consigo lembrar muito bem sobre a história, assim. Mas tinha bem essa pegada que a Thaís estava falando, né? De começo de história policial. E aí o detetive, a gente sabe que nessas histórias clássicas, diferente do que a gente tem hoje, que a gente tem muito enfoque sobre o criminoso, né, para tentar descobrir esses psicopatas que a gente já falou, né, em outros episódios, né, quem são essas pessoas que cometem crimes. Nessa literatura policial clássica, né, mais antiga, o enfoque era sobre quem investiga, né, sobre os detetives mesmo, né. Aquele personagem que vai ser o carismático ou não, né? Que vai estar sempre aí desvendando as coisas e trabalhando, né? Mostrando as habilidades aí nas descobertas dos crimes. Por exemplo, os detetives, às vezes, o detetive principal não tem essa característica simpática, né? Muitas vezes quem tá contando a história é que tem que conquista essa empatia, né, do público, né? Por exemplo, em Sherlock Holmes é o Watson, o Dr. Watson, né? Que ele que conta a história e a gente se identifica com ele porque a gente é feito de trouxa igual ele. Na verdade, eu me identifico com o Sherlock. Mentira, eu amo Sherlock. Aquele jeito autista dele é maravilhoso. Sim. E, tipo, ele sabe das coisas e ele... Gente, como é que você não sabe? Você é burro? Tá aqui, ó, tá na cara, tá fácil. Mas realmente o Watson é o mais humano ali, né? Não, sim, é lógico. Ele é mais tonto o tempo todo. Ele fica se surpreendendo com as coisas, né? Como se fosse o nosso olhar, né? Ele fica descrevendo, olha, porque ele fez isso, fez aquilo, e cheirou aquilo, e relou naquilo, e eu não entendi foi nada do que ele fez. Aí depois ele fala assim, mas você lembra? Aí vai explicando. Aí ele explica, lembra? Tal coisa, porque isso e aquilo, e blá blá blá. Assim, tá, olha. Porque aquela terra só tem na beira daquele lago, não sei aonde. E aquela
cinza daquele charuto, é daquele charuto tal. Meu, às vezes é até cansativo, porque é meio repetitivo. As habilidades dele, a gente já sabe que ele já sabe aquilo, aí fica explicando de novo. Por isso que eu, em relação a Agatha Christie e o Conan Doyle, né, que é o Sherlock Holmes e o Hercule Poirot, né, eu prefiro o Poirot, não tanto por causa do Poirot, mas por quem explica a história no lugar do Watson existe Arthur Hastings, que ele também é um advogado ali, e ele também tem esse papel de ajudante, né, do detetive em si. Só que eu gosto mais dele, eu não sei porquê. Eu não acho ele tão perdido quanto o Watson. Eu gosto mais, assim. E também a Agatha Christie, ela não se prende tanto no método científico quanto o Conan Doyle. Sabe, nessas coisas, tipo, bem científico. Pistas de veneno. É mais psicológico. Verdade. Mas ela conhece os venenos tudo. Queria dizer isso mesmo. Então já podemos ver nesse caso duas características que são essenciais para os romances policiais, que são a solução do mistério deve estar evidente desde o início, para que uma releitura da obra possa mostrar ao leitor o quanto ele foi desatento. E as pistas devem estar todas presentes no livro, de forma a surpreender o leitor no momento da revelação da identidade secreta do assassino, mas mesmo assim, dando a oportunidade para que ele pudesse acompanhar a investigação. Adoro o livro em que o assassino, o criminoso, sei lá, está perto da investigação. Principalmente quando ele fica tirando na cara do detetive. Eu amo um deboche. Fica lá acompanhando e fazendo todo mundo de trouxa. Eu sou a pessoa que sou feita de trouxa em todos os livros policiais que eu já li. Chega uma hora que eu desisto. Falar, não sei mais quem é. Dane-se. Vamos ver o que está acontecendo. A hora que acabar eu descubro, porque eu desisto. Essa geralmente é a ideia mesmo, né? Ele coloca uma situação assim, esse aqui. Aí depois coloca uma situação com outra. Agora é esse aqui. Pra você ficar justamente sendo jogada pra lá e pra cá. Nossa, aí eu fico nervosa. Eu começo a ficar nervosa. Eu falo, tomar banho também. Não quero mais saber. Livro de romance policial, você sabe que é bom quando você é feito de trouxa. De trouxa, exato. Eu fico de cara, meu, quando eu leio um livro, aí no final você fica assim, puta que pariu, eu vou ter que ler de novo, porque eu não pesquei nada nessas coisas. Aí eu fico, eu vou ter que ver tudo de novo, porque nesse não. Sabe assim, é esse tipo de fisgada mesmo, que é o que faz o sucesso. E é esse negócio, né? Tava tudo no livro, tava tudo ali na sua cara, só que você não conseguiu juntar as pistas, por quê? Porque você foi feito trouxa, mas tava ali. A coisa que eu mais odeio é quando eu assisto um filme ou leio um livro policial ou alguma coisa assim com um enredo parecido e eu já consigo adivinhar de cara no primeiro capítulo tudo que vai acontecer. Nossa, é chato mesmo. Já aconteceu comigo. Assim. Não aconteceu comigo. Eu não digo. Quero fazer igual aquele meme que o cara tá desesperado com a parede cheia de papel, um monte de tentando conectar as coisas. Eu quero ser dessas pessoas. Quero ser louca, paranoica, fazer 1000 teorias e errar tudo. Quero. Não, mas já aconteceu comigo de ter, já não descobrir, mas já tenho que entender o que vai acontecer no livro, mas não com um livro policial, assim, tipo, mas é bem broxante mesmo, você tá lendo um negócio assim, já tô vendo tudo, que negócio vai acontecer, aí vai lá e acontece já sei que vai acontecer. Quer ver que essa retardada vai fazer isso? Sim. Quer ver que ela vai lá e faz. É igual no filme de terror, que você fica, não vai, onde fez barulho, ela você não vai pode. Entrar. Não, mas é muito curioso isso, que eu acho que eu falo que é porque eu fui na escola de detetive Agatha Christie, porque eu também, parece um filme lá de suspense, eu falo, é fulano de tal, e tipo, fulano de tal não tem nada a ver com isso, parece que não tem nada a ver. Aí ela vai lá e realmente ser ocupado. Mas nos livros da Agatha mesmo acontece ao contrário, eu tipo, dificilmente acerto, assim, quase nunca acerto. É o final, geralmente eu chego nessas duas opções, assim, e aí realmente daí era uma daquelas. Mas em outras histórias eu consigo acertar. Mas olha, mas eu nunca fui tão feita de trouxa
igual eu fui feita de trouxa no... Não é livro policial, mas é que eu não consigo parar de lembrar do Fim da Eternidade do Asimov. Eu nunca fui feito tão de trouxa na minha vida, igual naquele livro. Tem uns 30 plot twists, cada vez que dava um plot twist eu ficava, meu Deus, o que aconteceu aqui agora? Aí virava tudo e falava, meu Deus, eu não acreditei. Não, mas Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que, né, leu aí alguns e gosta de Agatha Christie, por exemplo, são livros finos, né? Eu acho engraçado isso, porque eu já vi alguns, assim, eles não são muito, muito longos, mas, e assim, desenvolver uma história nesse sentido, geralmente, de investigação e alguma certa perseguição, algum mistério e tal, é engraçado, porque então, deve ser um livro bem dinâmico mesmo, né? Eu não sei. Eles são bem dinâmicos, mas eles acontecem bastante coisa. A média de páginas deles são, 200 páginas, alguma coisa assim. Mas eles, por exemplo, tem um livro, A Casa Torta. E aí todos os personagens, apesar de ser, tipo, vários personagens, estão tudo no mesmo ambiente, assim. E aí até isso do ambiente ela usa muito, sabe? Porque geralmente é veneno que usam, né? Muitas vezes é veneno que usa. Só que essas portas, esses quartos são tudo conectados. E aí tem, sabe? Tal porta estava fechada, mas, tipo, ele percebeu que não foi fechada. Foi fechada depois do crime, sabe? Umas coisas assim. Uhum. Então, apesar de... É curto, realmente eles são bem curtos, né? De 200 páginas, por aí, 180. Mas acontece muita coisa rápida. E a gente fica recebendo muita informação, assim, principalmente no começo, que parece que não tem nada a ver com a história, assim, sabe? Ai, fulaninha tava de mal com fulaninho. Mas daí isso também é, tipo, só pra enganar também, sabe? Porque quem parece que não tava de mal com ninguém, quando vê é que é o culpado. Entendi. Então legal. Então tem essas coisas assim, mas geralmente é focado na mesma família, ou no mesmo local. Por exemplo, um dos mais conhecidos dela... O Assassinato do Expresso Oriente. Esse eu só conheço por causa do filme, viu? Então. São esses dois mais famosos, né? Assassinato no Expresso do Oriente e o outro é E Não Sobrou Nenhum. Eu prefiro E Não Sobrou Nenhum. Que antes o nome dele era O Caso dos 10 Negrinhos, né? E daí depois eles atualizaram e tal. O E Não Sobrou Nenhum tudo acontece na mesma ilha. E são 10 pessoas. E aí, tipo... quase isso. Acho que foi inspiração, hein? Porque aí, meu Deus, põe pra acontecer coisa na cabra lá. E aí, tipo, parece que não sobrou nenhum mesmo. Oi? Parece urso polar no meio da ilha tropical. Isso é tipo coisa que acontece em Lost. Fumaça preta lá, sei lá. Aí não tem tanta descrição externa, né? Não fica aquela coisa, seguiu pra cidade, ou foi na prefeitura, ou foi aonde. Então fica meio interno não mesmo, e aí acaba acontecendo mais rápido. Entendi. E do trem também, é tudo naquele trem, tem aquelas pessoas ali, mas é aquilo, então, tipo, só pode ser o culpado quem tá no trem. E aí como faz? Porque, ninguém sai, ninguém entra. Sim, todo mundo pode ser o culpado, né? Então não tem essas, assim. É legal. Que ela envolve bastante. Luiz, eu tenho um sonho, depois de saber que você também é louca dos romances policiais. A gente se juntar pra jogar detetive. As ideias. Meu problema é o dado, que não entra nas casinhas lá pra poder descobrir as coisas. Descobrir até é fácil, mas quando você tem pista, né? Aí eu não chego nunca naquelas bostas, aquelas casinhas lá pra poder pegar pista. Eu nunca joguei detetive, gente. Não, é legal, sabe qual? Aquele Scotland Yard. Aquele lá eu acho mais legalzinho. Vamos fazer uma noite de jogatina de detetive. Pra Luiz e um pouco do carteado. Eu tinha aqui o tabuleiro do detetive. Eu dei pro meu sobrinho, acho que foi no último Natal aí. Não tem problema, mas compra de novo. Então, gente, e esse universo do romance policial, ele é caracterizado por vários elementos, como a gente já comentou aqui, né? Medo, mistério, investigação, curiosidade, espanto, inquietação. E aí, tudo isso, eles são dosados de acordo com os autores e também as épocas, né? Falando sobre isso, existem 2 tipos de romances policiais que a gente pode contextualizar, mais ou menos, que muitos deles se enquadram nesses 2 tipos, apesar de haverem mais outros tipos, outras nomenclaturas, a gente resolveu salientar esses 2 aqui.
Então, o primeiro tipo é o quem fez isso, ou no inglês, who done it, em que há vários suspeitos para um crime e a identidade do culpado só é revelada nas últimas páginas do livro. Exemplos: Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, como a gente já falou, da Agatha Christie que a Louise ama, o Arthur Conan Doyle escreveu Sherlock Holmes e o Edgar Allan Poe que escreveu o primeiro lá, o Detetive do Pan. Outro tipo é o noir, onde os personagens são mais humanizados. Os detetives costumam beber, brigar, se envolver em romances e a história não gira em torno de apenas um fato, mas vários. Um exemplo é o autor Raymond Chandler. E Nora Roberts. Só pra Camila não perder o costume de falar de Nora Roberts. Maravilhosa, Então, fez aniversário essa semana. Eu vi seu post. E até estranhei. Falei assim, ué, mas o que essa Thaís tá falando de Nora Roberts aqui? Ah, não, gente, é o Realidade não sou Literal. eu lá. Eu De sei, vez em quando a Camila aparece. A Letícia morreu. Vai desistir. Ai, coitada. Coitada mesmo. Desnaturada. Ela não, tá cuidando da vida dela, tá certo. Então, eu acho que esses Pois é. Esses são os tipos mais conhecidos, né? Que a gente consegue identificar, né? Mais, né? Esses clássicos que a gente tinha muito, como a gente comentou, né? Só a questão do crime em si, apesar de a gente ter bastante pensar sobre essa questão da mente criminosa, esse não é o enfoque principal, o enfoque mesmo é descobrir o crime. E aí, esses, como a Camila citou, né? Tem vários outros autores também, né? Dessa época de agora. Que a gente eu amo, eu gosto desse detetive assim. Tudo zoado, bebum, que não sabe o que tá acontecendo, perdido na vida, com a vida fodida. Que não tem credibilidade. Exato. Que ninguém acredita no que ele tá falando. Maravilhoso. Eu amo, igual série de demônio que o padre é bêbado. Fuma. Amo. Esse padre que não seja bêbado. Gente, aquele padre de Fleabag é o melhor de todos os tempos. Aquele padre de Fleabag é o melhor. Mas eu não duvido nada não, filho. Você acha? Tem que ter uma fuga na vida. A gente faz as coisas aqui, os nossos pecados, né? E aí tem que ter uma fuga coitado na dos vida. padres. Os padres não podem transar. Eu e a Maia, a gente entrou... A Maia vai falar de Sherlock mais pra frente, mas a gente entrou numa ideia de Sherlock Holmes em ordem lá. A gente enjoou em 2 minutos, porque as histórias são todas parecidas. A gente leu só os primeiros livros, depois a gente não conta mais, porque é tudo muito parecido, tem que ler espaçado, né, Maia? Você vai enjoando. Foi complicado, porque assim, eu achei que ficar muito igual. Porque assim, é uma história... Aí ele conta, né? Ele fala, não, porque eu gosto de fazer pesquisa sobre os tabacos, então eu conheço todos os tipos de tabaco, seco, queimado, não sei o que, blá, blá, blá. E aí passa umas 2 historinhas, dali a pouco acontece alguma coisa que tem, porque eu conheço todos os negócios dos tabacos, não sei o que, assim, gente, a gente já sabe, né? Tipo, tá certo. Precisa falar de novo. Que são contos, são coisas que as pessoas provavelmente vão acabar lendo em épocas separadas, e não vai ler tudo de uma vez. Então, assim, beleza, tem que explicar. Mas quando a gente estava tentando, né, fazer essa leitura coletiva do box, em ordem de escrita, né, cronológica e tal, nossa senhora, aí me irritou bastante, assim. Eu pensei, não, mas de novo, se ele falar de novo que faz pesquisa de tabaco, eu vou fumar um. Fumar um charuto. Às vezes Sherlock garoto propaganda do tabaco, te incentivando a fumar, e você não sabia. Fora que ele era viciado num outro negócio mais nervoso que nas séries aí, nos negócios mostra ninguém como se fosse, né? Eu ia comentar que eu fiz uma tentativa de ler os contos. Não terminei. Os contos são pior, não dá pra ler na sequência. E aí eu também, mas eu já li 2 livros do Sherlock Holmes sobre o Holmes. Teve uma galera aí que descobriu em pleno século 2020 de que o Sherlock não existe. Gente, eu fiquei passada na cabeça essa semana. Ainda não é pouco. Tá vendo como que literatura é importante? Gente, você tem que ler, mas você tem que também pesquisar o que você tá lendo, entender o povo perdidinho. Não, mas é que provavelmente as pessoas não leram, porque tá escrito na capa do livro Arthur Conan Doyle lá. Ninguém leu. O povo, tudo na Inglaterra, tem o personagem mais famoso, escritor famosão lá, e eles não sabem que é o escritor. E que a história que é uma história fictícia, sabe? Não, mas eu acho assim, do jeito que a Camila falou, eu entendi assim, que eles acham que o Sherlock Holmes foi uma pessoa, realmente um detetive que existiu, e o Conan Doyle estava escrevendo sobre ele. Isso, né? Eles achavam que o Sherlock mas eles achavam que ele realmente existiu. Era uma pessoa, era true crime.
história de detetive real. Não, é ficção, gente. mas Quem tá ouvindo e não entendeu Eu vi direito. um meme maravilhoso que a pessoa falou assim: Sherlock Holmes não existe. gente, meta de todo escritor é escrever um personagem que as pessoas acreditam que ele era real. Igual Sherlock. Não é? Conseguiu. Quando eu e a Mai nós lemos o primeiro livro do Box, que ele é uma coletânea, então a gente leu o Submeio, Constante de Bakersfield, o negócio dos Não, mas quatro lá. o cão não, filha. A gente não leu o cão, Foi o negócio dos A gente leu o signo dos 4. esse negócio dos 4 aí, e um livro de contos, que era tudo três e vários contos separadinhos. histórias de Sherlock Holmes. Não, aí nos contos mata, porque é tudo a mesma história várias vezes. É curtinho e repetitivo demais. Curtinho e repetitivo. Então, gente, quando for ler Sherlock Holmes, lê espaçadamente. Lê um, demora uns meses, lê outro, demora uns meses, lê outro, porque é tudo muito igual. Então, assim, eu acho que ele usou muito, assim, a receita, sabe? Tem uma história, vou mudar algumas coisas, mas a essência é sempre a mesma e começa a ficar muito repetitiva. E a petulância do Sherlock Holmes, ela é legal até certo limite. Tem hora que ele irrita também. Exato. Se nem perceberam que ele não é real, imagina perceber a receita. Sei lá. Nossa, não. Mas você percebe porque irrita. Mas é que as pessoas não leram, né? Essas pessoas que acharam que ele era real não leram. Certeza. Mas as séries, né, que adaptam ele, eu gosto bastante. Com Benedict, alguma coisa. Benedict tem a... Maravilhoso. Isso aí. Casaria fácil. Essa série, ela adapta, né? Ela adapta o Sherlock para os tempos atuais. O Sherlock vive nos nossos tempos. E ele é muito legal. Nossa, o Sherlock é muito legal, gente. É muito legal. Mas é legal, eu gosto assim, porque pelo menos nesse sentido escolheram uns atores muito bons, né? O Benedict Cumberbatch, ele é o Sherlock. O Sherlock, mas eu gosto também muito do... O Hobbit, como é que é o nome dele? O Hobbit. Não, do outro lado, gente, que eu... Isso dos filmes que tá falando, né? O Robert Downey Jr. Isso, Robert Downey Jr. E ele da série, daí o Benedict Cumberbatch. E agora no filme de Enola Holmes, que colocaram um lindão lá, né? Bom. Não sei eu só queria dizer que o Henry Cavill, ele tá fazendo o papel do Henry Cavill. Ele tá fazendo o papel de Sherlock Holmes. Eu estou nervosa. Mas o Robert Downey Jr. ele é caricato. Então acaba parecendo que é um personagem. Mas o único que pra mim virou um Sherlock mesmo foi o Benedict Cumberbatch. Sim. Mas eu gosto muito da adaptação Elementary, não sei se vocês já viram, que é com Sherlock em Nova York. E aí, o Watson é, na verdade, a do Watson, que tá aquela atriz das Panteras. Eu sei, a Lucy Liu. Exato. E quem faz o Sherlock Holmes, que é aquele autor que fez Transporting, aquele filme Transporting. Ele é Johnny Lee Miller. E aí não sei quem é esse cara. Não lembro, não sei quem é essa pessoa. Gente, mas voltando a falar de Enola Holmes, a Enola é maravilhosa. É só isso que eu queria dizer mesmo. Sherlock, não tem nada a ver com aquele Sherlock lá, ele tá muito bonzinho. O Microsoft tá bem Ai, Microsoft não, né, minha filha? Ele tá muito chato. Não tem graça também. Agora a Enola é maravilhosa. Eu vi aquele filme. Enola também, né? A mãe da Enola é maravilhosa. Que é a mãe do Sherlock e a mãe do Microsoft. Beleza, então continuando aqui com os autores clássicos, né? Depois agora de ter falado do Conan Doyle, tem a Agatha Christie, que viveu ali entre 1890 e 1976, que é conhecida como a Rainha do Crime. Suas histórias têm suspense, investigações e uma boa dose de aventura. Dadas as tramas complexas e cheias de reviravoltas, ela arrebatou uma legião de fãs pelo mundo inteiro. E o seu detetive mais famoso, Hercule Poirot, ele é metódico, dedicado e um dos mais conhecidos. Assim como a Miss Marple, uma simpática senhorinha que desvenda os crimes da vizinhança. Agatha Christie, né? A Agatha Christie tem mais de 80 romances publicados. Não dá pra ler tudo que ela escreveu, gente. Por isso que eu não comecei ainda. A mesma coisa com o Stephen King também, né? Que não faz mais nada na vida. Acho que ele acorda... Não, mas o King eu nem penso em ler tudo. Porque eu nem tenho essa coisa. Eu quero ler os mais importantes.
A Luísa acha que vai ler. Ela entrou na leitura coletiva lá do povo, que ela acha que ela vai ler tudo. Não, mas a Luísa, ela é seletiva. Ela só lê alguns do King. Outros ela começa e não termina. Não, mas eu entrei na leitura da Agatha Christie. Da Agatha Christie. A gente foi criado um grupo, né, pra ler toda a obra dela. Menina, aquela Duda Menezes tá fazendo isso já faz 5 anos, lendo um por mês. Uau, eu acredito. Porque tem muito livro. É sério, já faz 5 anos que ela tá fazendo o projeto. Documentário pela metade da Agatha Christie, que conta a história de quando ela sumiu. Já ouviu falar dessa história, Luísa? Não. Não, ela mesma sumiu, ela se escondeu, sumiu, ninguém sabia onde ela tava. Não, virou um bafafá que ela tinha desaparecido. E ela tava escondida. Mas na verdade foi assim, a história real é um pouco triste, porque se eu não me engano ela tinha se separado do marido, ela tava com crise de ansiedade, depressão, ela tava passando por problemas. Mas virou um bafafá, porque ela era escritora de crimes. E aí ela desaparece. Aí todos os jornais noticiando que a mulher tinha desaparecido, todo mundo procurando a rainha dos crimes que tinha sumido, desaparecido, achando que era um crime e ela estava escondida no hotel. Nossa senhora, aí é a melhor história dela, né? Sim. Não, então, e ela tem várias coisas disso. A viagem, ela depois do segundo marido dela, era fogo. Então, eles faziam essa viagem por o Nilo. E ela realmente foi nesse Expresso do Oriente, era algo que era bem falado na época, esse trem, sabe? Essa viagem. E aí foi batendo a ideia. Então, ela fazia muito da vida dela pros livros. Por isso que eu não ia poder escrever livro, porque eu não saio daqui. Tem que viajar e conhecer os lugares, escrever história lá. Começa a vir aqui pra Londrina. Então, e a gente falando sobre autores clássicos, né? A gente também pode citar, por exemplo, o Jorge Sinon. É um autor que eu não sei falar o nome, mas é em que o personagem mais famoso dele é o Comissário Maigret. E aí ele também tem a pegada que a gente estava falando, né? São romances policiais, mas não é psicológicos, assassinatos, ou dos criminosos e tal. Eu já li um livro dele, A Louca de Maigret. Eu gostei bastante também. Não conheço esse moço, o Jorginho. Também não. Então, eu recebi essa indicação, ganhei o livro, li e curti bastante, eu não conhecia. Legal. Anotado. É bem bacana. E uma indicação não óbvia que a gente pode pensar em relação ao gênero policial é Dostoiévski. Ousado. Porque, apesar dos livros dele serem muito nessa questão filosófica, né, do que tem muitas tramas dele que ocorrem crimes e investigação também, né, como a prova de crime e castigo, que segue que o próprio nome já fala. Crime e... que aí mas é uma receita ao contrário, né, que você sabe, você tá do lado do crime, na verdade, você presencia o crime, você sabe quem cometeu o crime. E aí você vê o criminoso tentando enganar a polícia. É uma outra perspectiva diferenciar, assim, né? Mas diferente. Faz sentido. Né? Porque o Dostoiévski tá fora da casinha, né, gente? Esse livro é traumatizante, um pesadelo, com certas cenas, traumas. Mentira, maravilhoso, gente. Esse livro, assim, acho que é um livro que todo mundo tem que ler. E realmente é bem isso, né? A gente vê da outra perspectiva. A gente tá vendo a pessoa que cometeu o crime lá, tentando se explicar do porquê ela ter cometido aquele crime, tentando descobrir se ela tá certa ainda de ter cometido aquele crime ou não. Tentando justificar, né? Tipo, eu mereço o castigo ou não, né? Eu lembrei também daquele que é Crônica de uma Confiada, que é do... maravilhoso. Do Gabo, né? Do Gabriel Garcia Marques. Isso também, você já sabe desde o começo. Todo mundo sabe que ele vai morrer, esse é o pior. Mesmo assim aquilo ocorre, né? Não tem investigação, né? Mas existe um crime. Existe um crime, já tá no título. E o livro começa: no dia em que ia morrer, o fulano de tal acordou. Não é spoiler que a morte acontece. Que nem eu comentei, né, no início, assim, que não é um gênero muito que eu procuro ler, mas acabo identificando alguns elementos, né, em alguns livros que eu leio por aí. E aí, assim, acaba dando, né, uma pimentada maior aí em algumas histórias e tudo mais. No caso, por exemplo, da tetralogia do Zafon, né, A Sombra do Vento, na verdade não tem um policial ali
investigando o que aconteceu na história, mas tem o próprio personagem começa a buscar respostas, né, do que aconteceu e tudo mais. O Jogo do Anjo também tem uma investigação, suspense, né? Sim, exatamente. Então ele foi trocado aí um pouco para essa coisa, não é romance policial, mas acaba sendo um suspense, uma coisa de mistério, toda uma investigação. Então acho legal, assim, pelo menos para as leituras que eu tenho tido, assim, ter essa experiência também que acaba ajudando a aprender mais a leitura do livro. Sim. Se utilizar do romance policial para tratar de outras coisas, né? Trama básica de crime, mas está falando sobre outras coisas, como é o próprio Crime e Castigo, né? E assim como é o livro que acho que eu e a Camila citamos em outros episódios, Cada Criança 44, que é a trilogia do Tom Hobbes Smith, que além de tratar sobre um assassino em série, uma investigação, trata sobre toda a questão soviética, sobre a questão do comunismo na Rússia, sobre todos o rolê errado que acontecia lá. Então, tem todo um fundo político, além da questão do crime, da investigação do crime em si. Então, é muito interessante também. Geralmente envolve mesmo, né? Alguma coisa ou outra aí. Tem sempre a política como pano de fundo, ou religião como pano de fundo, Sim. ou problema psicológico como pano de fundo. O gênero foi evoluindo, né? E o que assusta mais do Criança 44 é que você consegue fazer relações com a política de hoje, né? Nada mesmo. Porque no Criança 44, Stalin simplesmente falou que não precisava de policiais porque não existia crime mais na União Soviética, né? Queria mostrar que era um país que aqui o comunismo funcionava e que não existiam crimes. E aqui a gente não tem mais corrupção, não é mesmo? Acabou tudo. Gente, mas é um absurdo, porque eles não investigam, a investigação não acontece no livro, vai te dando desespero, porque eles querem cobertar, porque não existem assassinos em série. Imagina, não existe nem crime nesse país, como é que existe um assassino em série? Absurdo, nunca, imagina. É interessante, gente, leiam esse livro, é muito bom. Nossa, preciso desse livro. Ele é muito conhecido. Ele é muito bom porque ele tem a trama policial bem feita e é envolvido num negócio histórico, você não sabe o que está acontecendo, é uma angústia do começo ao fim. Você aprende muito, você aprende como funcionam certas coisas que você não aprenderia, talvez, sobre questões políticas específicas. É a graça da literatura. E também a União Soviética, ou a Rússia como em si, não é um país que a gente costuma ler muito, né? Fora dos autores clássicos, né? Que a gente gosta bastante, mas assim, mais recente a gente não costuma ter muito esse contato. Foi ano retrasado, por aí, 2017, eu também achei um livro no sebo, assim, totalmente por acaso, Fantasma de Stalin. E aí também é um romance policial, assim, de um autor de lá. E aí conta essa história, uma história contemporânea de uma investigação de uns crimes que estão ocorrendo e que aparecia esse fantasma de Stalin. E aí tem esse mistério, que diabos esse fantasma do Stalin aí aparecendo. E é bem legalzinho, assim, bem legal mesmo. Criança 44, voltando lá nos meus episódios de True Crime, de Gente Doida, ele foi baseado em um serial killer famoso russo, Chikatilo, o sobrenome dele. Ele realmente existiu. Então, o serial killer que tá no livro, ele é baseado no carinha que existiu no cara. Muito legal. Não, e aí dá pra gente falar também sobre uma literatura que tá bem alta, né, Thaís? A Thaís que é especialista em True Crime aí. A louca do True Crime sou eu mesmo. A louca, especialista não, é louca do True Crime. Gente, mas é interessante, É um policial, né? Real. É um policial real. Eu tô lendo nesse momento o livro do Ted Bundy, tá me deixando doida, querendo conversar com todo mundo, porque socorro, aquele homem, o que acontece? É muito legal, porque justamente ver essa parte da investigação, ver o que foi feito de certo e de errado, enfim, eu gosto muito disso. Nessas obras de True Crime, principalmente. A gente tem uns maravilhosos aí, que a Ilana Casoy escreveu, por exemplo. A gente já falou no outro episódio também, que ela é uma criminóloga brasileira, então ela entende, ela tá na maioria das investigações famosas do país, e é isso, é investigação, só que é investigação sobre crime real. Infelizmente, né? Assim, né? São literaturas verídicas que realmente acontecem, tipo, não acontece só na ficção, infelizmente.
Exato. E aproveitando o gancho, falando de Lana Casoy, tem um livro, que a gente tem um autor nacional muito bom, Luiz já deu o livro deles também, já pode falar, que é o Rafael Montes, né? Estou aproveitando a deixa para falar da série que eu terminei ontem. E o Rafael Montes escreveu junto com a Ilana Casoy o livro Onde a Verônica, que virou uma série do Netflix. Eu não consegui esperar para ler o livro antes de ver a série, assistir a série ontem, maravilhosa, gente, meu Deus, socorro. É bem essa pegada policial mesmo, essa pegada policial mais atual, que a personagem, a Verônica, ela não é uma investigadora, ela não é uma delegada, ela é uma escrivã da polícia, que acontece uma treta lá, e ela começa a investigar umas coisas por conta própria, e tipo assim, todo mundo esculacha pra coitada, porque ela não é ninguém. Ela tem todos os problemas pessoais também, com a família, com o passado, enfim, ela é bem, assim, essa personagem bem marginalizada, mas que quer saber, quer investigar o bendito do crime, quer saber o que está acontecendo e não larga o osso, então é muito legal. O livro deve ser maravilhoso também, não duvido, porque a Ilana, ela é criminóloga, né? E ela escreveu junto com o Rafael Montes, que é um escritor muito famoso de literatura policial nacional. Muito famoso mesmo, todo mundo gosta, sim. Eu não li nada dele ainda, vergonha. Eu tô com um livro que a Luísa me deu, inclusive, aqui esperando, e tô com um livro autografado dele aqui, que eu levei cobrando precisado de autografado e não li ainda, ó, vergonha. Tirando o Bom Dia Verônica, que também tá aqui esperando, que eu não li ainda. Isso mas a série é maravilhosa. Uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, Rafael Montes, eu já li Jantar Secreto, que é o livro que eu li pra Thaís depois. Vou ler. Muito estranhas. Sim, muito. E ele escreve roteiros pra televisão, pra dona Netflix também, né? Bom Dia Verônica não foi o primeiro, mas ele escreveu o roteiro de Carlão também pra série. Então, o pessoal brasileiro aí tá vendo coisas boas. E a série é muito boa, gente. Muito boa. E tem aqueles plot twists absurdos. Você fica, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Só foi o final. Ai, Jesus, preciso ver essa série. Então, e, gente, aproveitando a Thaís já deu algumas das indicações dela, né? Mas quais são seus autores policial favorito, ou então os livros policiais? Gente, a Camila vai falar de Nora Roberts. Sempre falarei até o dia da minha morte. Você que lê essa mulher. As palavras vão ser: leiam Nora Roberts. Eu vou ser muito pilu da Nora Roberts. Vai estar no epitáfio. Ela é a minha Agatha Christie, dá licença. Eu falei a Agatha Christie o episódio todo e a Camila é a Nora Roberts. Não, mas é porque ela tá falando em todos os episódios. Todos os episódios. Tudo bem, cara. A gente deixa, Camila. Fala da Nora Roberts de novo, gente. Eu acho que você tá deixando todo mundo curioso pra ler Nora Roberts e ver o que essa mulher tem. Era esse o objetivo desde o começo. Sim. Nora Roberts, como sempre, na série Mortal. A série do meu coração, maravilhosa. Amo a Ivy, amo o Hort. Você ama quem? Hort. Os povos. Eu não sei quem que é esses povos. Eu achei que ela te falava alguma outra coisa. Ah, tá. Também curti bastante Thomas Harris. Quero ler os outros 2 livros da série do Hannibal. Por favor, editora que lançou o Silêncio dos Record. Record, maravilhosa. Por favor. Sei que você tá ouvindo a gente, Record. Lance Hannibal, lance Dragão Vermelho. Por favor, eu preciso ler este livro. Obrigada. E se quiser também enviar pra gente ler assim, naquela permuta deliciosa, a gente também Se falar bem, porque o livro é bom. O livro fala por si só, é mesmo. Tem o, né, que a gente também falou já várias vezes, o Tom Robin com a trilogia da Criança 44. Sim, é uma trilogia, mas eu também ter os livros separados. Mas eu li o primeiro. Eu li o segundo, né? Maravilhoso também, Discurso Secreto. Super indico. O terceiro, uma vergonha, ainda não li. Ele é daqueles livros que olha pra mim, eu olho pra ele e falo assim: perdão porque eu existo, viro as costas e vou ler um romance da Julia Quinn. Fazer o quê? Só isso. O segundo tá aqui em casa. A Camila me emprestou o primeiro, eu li o primeiro. O segundo tá aqui em casa fazendo aniversário. Acho que eu vou fazer um bolinho pra ele. E eu não peguei ele ainda pra ler. Né? Eu tô aqui falando, tô aqui exaltando o primeiro livro, falando que é lindo, maravilhoso, que todas as coisas são muito. Pergunta se eu peguei o segundo livro pra dele.
Olha, outro episódio, a gente pode falar de livros abandonados, livros que a gente tá enrolando pra ler. Nossa, a Luísa vai ficar fazendo episódio sozinha. Mas não é? Eu vou morrer. Ai, caramba. Provavelmente. Se der na introdução. Com Se essa sua risadinha maravilhosa não tiver na introdução do podcast, tá muito bravo. Quando é ela que apresenta, ela não pega os podres dela no podcast também. Eu achei nada engraçado. Vai, Camila. Daí agora as minhas indicações são alguns que eu quero ler, né? Tem o Sherlock Holmes, que eu ainda não li. Tem o Box. Vou usar as indicações das meninas e ler, né? Espaçadamente. Em parcimônia. Tem um que eu vi uma booktuber falando muito bem, que é a do Hoje é Dia D, que é da Tess Gerritsen, que é muito bom também, que é serial killer. Gosto. Tem a Chelsea Kane, que é do Coração Ferido, que é sobre uma serial killer, que eu achei maravilhoso. Quero muito ver, porque geralmente só vê serial killer homem, mas na verdade ela é mulher e eu. Aí tem 3 que eu quero ler que volta mais pro sobrenatural, que é Meg Cabot, que é a série Desaparecidos, que é sobre uma menina que um raio cai nela e ela simplesmente adquire a habilidade de encontrar crianças perdidos. Aí começa a ajudar o FBI. Tem o Derek Land com a série do Senhor Ardiloso Cortez, que é um detetive, que é uma caveira e ele também é bruxo. Aí Nossa senhora. Oxi! Eu amo as indicações da Camila, que não é nada que Gente, eu não sei onde que ela encontra essas coisas. Ela desenterra nesse negócio. Eu também não sei de onde que ela Aí ele encontra é essas um coisas. detetive do mundo sobrenatural. Como é que é, Camila? Aquela série que você comprou das freiras assassinas? Eu comprei uma série de fantasia que são freiras assassinas. Ah lá. Que literalmente se chama O Clã das Freiras Assassinas. Então, que ela tira essas coisas? Alguém pode me explicar? Porque eu não sei. Da Deep Web. Eu, hein? Da Deep Web, certeza. Porta de entrada que a mãe falou, acaba isso daí. Exatamente. Isso aí são as drogas mais pesadas. Isso aí, ó, é o que... Daí é pé no caixão. Você entra com o gênero clássico, finge policial, quando você tá no meio disso. Tá lendo o negócio da caveira bruxa. Eu, hein? Que é um Eu tô fora. detetive maravilhoso. E o último que eu tô super afim de ler, que começou a ser publicado, né, aqui no Brasil, mas esperando o segundo volume, Shame on You, editora, que é da Kimberly Durtin, que é a série do The Body Finder, que é uma garota que ela simplesmente consegue encontrar cadáveres e ler os ecos dele, tipo gritos, cheiros, sons, muito legal. E ela só consegue encontrar esses que são vítimas de assassinato. Eu amo quando mistura sobrenatural no meio, porque eu já falei com a Thaís várias vezes, ela tem medo, que eu gosto muito de romance. A pessoa ou lê mente ou fala com os mortos. Ah lá, Muito gente. legal. Gosto também. Eu sou cagona, eu tô lendo Ghost Story, passando medo aqui, ó, passando medo. Muito medo. Só isso que eu queria coisas dizer de mesmo. fantasmas, espíritos, almas. Eu gosto de fantasma e coisa assim sobrenatural. Também gosto, porque é tudo de mentirinha. Aí vai. Quem garante? Mas Ah, minha amo, filha, porque você já eu quantos tenho fantasmas forma você já viu de na vida? comunicação, entendeu? Eu já sei como comunicar. Alguns, vai. Relacionar com eles. Falar tudo bom, vamos ser amigos, Tudo bom? precisa de ajuda. Mas que um dia resolve o Saramago baixar Não, em mim. Fia, já eu sei sou me comunicar. formada em Supernatural. Se eu ver um fantasma, eu vou tacar sal e vou pegar uma barra de ferro por via das dúvidas. Vai nada, você vai gritar e sair correndo igual uma galinha descabelada. Vai desmaiar. Aí depois de que eu acordado de desmaio, eu pego sal. Aí você vai acordar e vai ser aquela mulher louca na internet que fica fazendo teoria de conspiração de que você foi abduzida por uma alienígena. Vocês acreditam mesmo nisso? Eu tenho medo de ET, para. Não tenho medo de ET, não. Eu tenho mais medo de ET. Continuando aqui, né? Vamos Volta voltar. pra terra, vai mais. Vamos voltar pro foco. Eu não tenho, né? Como eu disse inicialmente, eu não tenho autores favoritos, né? Porque eu leio muito pouco esse estilo de literatura. Mas aí eu tenho alguns em mente, né? Que eu comentei, que acabam, né?
tendo esse perfil dentro da narrativa. Então, como eu já citei milhares de vezes, como as pessoas podem falar aqui 1000 vezes de Nora Roberts, eu vou falar 1000 vezes de Zafon. E aí a tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos tem essa pegada, né, de mistério, um pouco de suspense aí, investigaçãozinha não policial, né, que é o tema de hoje, mas tem um quezinho aí, tem uns policiais ali no meio, mas é numa outra vibe. E também, como eu também citei aí, a gente conversou, participei de uma leitura coletiva do Sherlock Holmes, né, do Arthur Conan Doyle, e foi aquela experiência, né, que nem a gente comentou aí, de repetição e meio chato e tal. E é isso, assim, não tenho muitas experiências com autores aí policiais, a não ser estas. Fica aí minhas 2 indicações, o Zafon e o Conan Doyle, né, que tá aí, clássico de sempre. Eu tô na mesma que a Mai, porque eu sou novata também dos policiais, assim, eu não tenho autor favorito, porque eu nunca li muita coisa do autor. Acho que o que eu li mais foi o do Conan Doyle, foi Sherlock, que eu li 3 livros seguidos. Deu uma enjoada, vai demorar um pouco pra eu ler os próximos. Mas é um gênero que eu tô começando a apreciar, que eu tenho mais vontade de ler, que eu tenho vontade de conhecer outras coisas. Eu vou falar de alguns livros que eu li, assim, o Supra-Sumo, que a Camila já falou do autor aqui, mas pra mim o meu melhor livro policial, eu duvido que algum bata O Silêncio dos Inocentes. Eu acho que eu já falei dele aqui em outros episódios, mas é porque eu duvido que exista um livro policial melhor que esse, de investigação. Duvido. Porque a pesquisa que o Thomas Harris fez para escrever esse livro é demais. Porque quem já leu Mindhunter, assistiu a série Mindhunter, sabe que ele pegou exatamente todas as referências policiais e referências investigativas do pessoal lá que criou a... Como é que chama, Camila? Alguma coisa comportamental. Enfim, que eles faziam, que eles começaram a fazer os perfis de psicopatas e começaram a entender que eles tinham modus operandi, que eles tinham, enfim, que eles tinham uma série de questões comuns. Ele fez toda essa pesquisa, tem tudo isso no livro. Tem uma investigadora novata, maravilhosa, a mulher que é a Clarice, que ela é a personagem principal. Tem o psicopata canibal, preferido de todos os tempos, Dr. Hannibal Lecter, não é mesmo? E também só tem uma pessoa que pode interpretar um psicopata muito louco. Não, só pode ser o Anthony Hopkins. Só. Morreu, não tem mais Hannibal. E tem um psicopata muito doido que trata mulheres com seus pés. Enfim, tem tudo que a investigação tem que ter. Tem plot twist atrás de plot twist. É muito legal. É perfeito, amarradinho. Maravilhoso. Você não consegue parar de ler. Você quer saber o que vai acontecer. E é isso. Pra mim, romance policial é aquilo ali. Sim. É maravilhoso. Sherlock Holmes é bom, tá, gente? Não é que é ruim. É que enjoa porque é muito repetitivo, mas é bom. Eu lembro que quando a gente leu o primeiro livro, ficou todo mundo extasiado. O Estudo em Vermelho, acho que foi o primeiro livro que ele escreveu. É muito bom. É muito bom. Leiam, mas lê ele. Aí daí 6 meses você lê outro. Daí 1 ano você lê outro. E assim você vai lendo Sherlock e não vai enjoando dele. Porque é legal, as investigações são legais. O Sherlock, ele tem esse jeito muito louco dele. Antissocial, prático, que não gosta de pessoas, enfim. É legal de ler. E outra indicação minha que não entra muito em romance policial, mas entra ao mesmo tempo, enfim, que é o Sweeney Todd, o livro. Deixando bem claro que é o livro. O livro, ele traz um barbeiro muito louco aí, né? Uma cozinheira que faz umas tortas estranhas, e umas pessoas começam a sumir, aí um colar de pérola com uma pessoa some também, aí tem uma investigação. Então tem investigação, não é focado só na investigação, mas são várias histórias que vão se entrelaçar. Assim, eu não imaginava que ele fosse ser tão bom. Ele foi lançado pela editora Wish, não tem autor, porque ele foi escrito em Penny Dreadfuls, que era um tipo de folhetim da era vitoriana. Ninguém sabe quem foi que escreveu, e ele foi trazido aí pela editora Wish faz um tempo, um financiamento coletivo, e é uma história maravilhosa que é desse tipo, que você não consegue parar de ler enquanto você quer saber o que vai acontecer. Você vira a volta e começa a acontecer, você quer saber onde que vai acabar, e assim, tem todas essas coisas de romance policial que a gente gosta, que prende a gente até o final, sabe? É uma terceira indicação. Do Sweeney Todd eu tenho ele na estante, após a indicação da Thaís.
eles finalizaram recentemente uma campanha de um livro que chama The Five, que conta a história das vítimas do Jack Stripador. Que também é uma boa. Verdade. Só que eles abrem pré-venda no site. Então, eu também tô aguardando esse momento aí. E tem uma pessoa que eu li na adolescência, que eu já falei aqui, que eu tenho medo de ler de novo e não gostar, mas eu duvido muito que eu não goste, que é o Sr. Dan Brown, que ele escreve aí umas histórias policiais. É policial, tem policial no meio, mas também tem outras questões, envolvem várias outras questões religiosas. E teoria da conspiração. Também, alguns livros de teoria, todo tem uma teoria da conspiração diferente. Eu não li todos os livros dele, porque eu vi os 2 primeiros filmes, aí eu fiquei com preguiça de ver os livros. Mas depois eu li O Símbolo Perdido e Inferno. E são livros assim também, você não consegue parar de ler. Eu amava ler, porque assim, era um livro que eu pegava e eu não conseguia parar de ler enquanto eu não visse o fim. Então, eu acho que esses romances contemporâneos, né, que misturam o policial, acho que tem isso, né, que eles se utilizam dessas narrativas policiais, mas trazem outras coisas, né? Por exemplo, o Dan Brown, ele traz isso, história da arte, né? Principalmente. Muita história da arte, é muito legal. Tem. Eu achei bem legal. E aí tem bastante essa questão de história da arte, conhecimento mesmo. Não, e eu aqui falando, né, que eu sou novata nos policial. Eu tinha 15, 16 anos, tava lá no Dan Brown e tô achando que sou novata nos policial. Alô? É verdade. Mas eu só li ele, só assim, eu me lembro. Eu só li Dan Brown. Mas eu acho que Dan Brown é mais investigativo, assim. Sério do que policial. Mas investigação vem da onde? Vem dos livros policiais. Sai tudo do mesmo berço. Então, mas aí além dos vários policiais que eu tenho na minha estante para ler, gente, muitos policiais para ler. Os mais lidos, olha só, eu vou indicar a Agatha Christie. Nossa, sério? Jamais imaginamos. Né? Se vocês não conhecem, né, quem nunca leu a Agatha Christie, a gente já deixa de cara que os melhores são O Assassinato no Expresso Oriente e Não Sobrou Nenhum. São 2 excelentes. Tem um que é curioso pra quem gosta de bibliotecas, Um Corpo na Biblioteca também, é uma coisa super legal. Interessante. Interessante. Tem um outro também que é Café Preto, que eu gostei muito. Fiquei com um pouco de medo de tomar café depois disso. Tinha veneno no café, obviamente. Vá. Outro vá. Mas enfim, a Agatha Christie é sucesso, né? Eu sou suspeita pra falar. Mas além dela, tem uma outra autora que eu já cheguei a indicar aqui também, que é a Karen Slaughter. E aí ela é contemporânea, e aí ela também fala sobre traz livros assim, de investigação criminal, e então a gente tem isso da literatura policial, né? Mas com outras questões envolvidas. E um livro que eu gosto muito dela é Flores Partidas. E essa investigação ocorre, mas essa investigação de uma série de assassinatos de mulheres desaparecidas, principalmente pelo viés de 2 irmãs de uma das vítimas. Então, além de Karen Slaughter, eu também indico a trilogia Millennium, que a história foi continuada, né? Então a gente já tem a trilogia Millennium é a minha favorita. E é bem interessante. E também, como as gurias falaram, ela não é exatamente só policial, mas ela tem aspectos de livros policiais. E aí, além da trilogia Millennium, desses outros que eu indiquei, também gostaria de fazer uma ressalva para os autores nórdicos, que eles costumam ter romances policiais muito conhecidos, bem famosos, né? Eu não cheguei a ler ainda muitos, além do Millennium, da série Millennium, mas eu tenho na minha estante alguns. Eu acabei de lembrar na neve e tal. Eu li um da Tag muito bom. Eu tinha me esquecido dele. A Promessa e a Pane. Que ele é de um autor. De onde que ele é o autor? Fredrik Dürrenmatt, o nome do autor. Legal. Um nome bem bonito. Ele é suíço.
assim, é muito interessante porque é aquela questão, assassinato, alguém some. E também tem essa pegada de trazer romance policial, mas não é só policial, né? Exatamente. A teoria é muito bom. Na verdade, são duas histórias. A Promessa é uma história de um policial que ele faz uma promessa de pegar o assassino de uma criança que morreu pra mãe. E aí ele vive a vida inteira atormentado por essa promessa. E o Apane é uma história estilo Agatha Christie, só que tem um final meio surpreendente. São os amigos que estão presos numa casa e coisas legais acontecem. Só que não. Aquelas coisas que a gente só conhece, quem assina a tag sabe, que a gente conhece autores que a gente não conheceria, talvez, se não assinasse. O cara suíço eu nunca leria. Nunca nem sabia que ele existia. Eu não sabia que eram duas histórias separadas, não. Tag tem isso, né? Eu também gosto por causa disso. Então é isso, gente. Muito obrigada por quem nos acompanhou até aqui nos nosso percurso sobre literatura policial. Quem quiser deixar as dicas e também falar se curtiu ou não as nossas indicações, pode ir lá nas nossas redes sociais. Thaís, e quais são as nossas redes sociais? No Instagram, o @lit, L-I-T, sem frescura, e no Twitter também, @lit, sem frescura. Até mais! Até! Tchau! Tchau! Você ouviu o Literatura Sem Frescura.